Dizem que as máquinas vão escravizar a humanidade, né? Mas a primeira máquina que escravizou as pessoas se chama relógio, né? Antes de inventar o relógio, as pessoas iam dormir no horário que o sol determinava e acordava na hora que o sol determinava, ou seja, o criador, né? Não que o É. criador seja o sol, mas é uma criação dele, Os animais fazem isso, né? Eles se recolhem à tarde, né? né? O animal não selvático, o animal doméstico, Então, principalmente, ele vai se recolher cada um no seu canto. então a gente começou a se mecanizar há muito tempo atrás já, né? É. E assim, Rubens, hoje tu tá longe dos grandes centros, tu tá num lugar mais tranquilo, mas ao mesmo tempo, né, quem te acompanha sabe que tu tá por dentro de tudo que está acontecendo em todo lugar do mundo, né? Tu comunica isso nos teus vídeos, tu atualiza as pessoas, inclusive, e, e tu deve estar por dentro dessa questão da tarifa dos 50% que o Trump impôs no Brasil, né? Tu, tu esperava que algo assim acontecesse? O que que tu acha que vem disso aí? O que tu acha que está correto ou não? Enfim, o que que tu acha de tudo isso aí? Então, irmão, na verdade eu moro aqui no interior, né, mas a comunicação que a gente tem com muitas pessoas do Brasil e fora, e bastante gente fora, agora mesmo eu estava vendo a mensagem aqui do rapaz, até sobre a questão do Trump mesmo, lá nos Estados Unidos, lá em Massachusetts, né, e falando inclusive sobre o que ele citou hoje foi sobre o rastro químico, mas sempre ele traz muita informação sobre a questão lá do ICE. E o Trump, a gente observa que ele tem um tipo de política muito, vamos dizer assim, acirrada, sobre a questão de que os americanos são os melhores do mundo em relação aos demais. Isso, o americanismo, ele sempre apregou isso, a gente percebe isso claramente. Os grandes heróis são de lá. Não que não sejam, não tenham categoria, porque até porque eu admiro os cantores americanos e muitos, né, e outros artistas também, desportistas e profissionais lá, de lá, dos Estados Unidos. Então, não passa por uma questão de preconceito, mas apenas na questão, vamos dizer, como país, como chapa branca, como nação, a nação americana ela tem essa altivez de que é a melhor do mundo, são os mais corretos, é a maior democracia, né, o país mais rico, mais poderoso, tem essas coisas todas. E, na verdade, quando você tem um presidente que é isso e um pouco mais ainda, como é o Trump, começa a ter esse tipo de problema. Então, você vê que ele está tirando o embargo lá da Rússia, pelo menos em parte. Ele está tirando em parte. Quando ele bate de frente com alguém como a China, ele vai dar uma avançada, a China dá um grito, ele dá uma meia recuada. Mas quando ele olha para países que são colônias financeiras deles, esse tipo de cuidado não existe, some totalmente. E é como se mandasse de A a Z no país. Então ele tem, vamos dizer, o direito de fazer o que ele quiser com o que é dele. Essa é a visão a partir de lá. É dele, eles fazem o que quiserem. Então, eu penso que o que ele está fazendo é algo que qualquer dono faz, tá certo? Que é o direito de exercer o que achar melhor em relação ao que pertence a ele. Não na nossa visão que o Brasil pertence a ele, mas na visão desses banqueiros internacionais, o Brasil é escravo dele. Se você for para a escritura, você lê também. Aquele que toma emprestado torna-se por servo do que empresta. E é assim que eles escravizam hoje os países que eles não conseguem, que eles só entram com bombas nos países que eles não conseguem escravizar financeiramente. Então, isso é fato. Eles não invadem países com tanques se não precisar. Invadem com empresas, invadem com empréstimo, invadem com a escravização. Não é verdade? E é o caso do Brasil. O Brasil é um simples escravo americano. A soberania só vale do presidente em relação a nós. Mas do presidente para cima, a soberania é o que os de fora quiserem. Ô Rubens, eu estou vendo aqui o comentário do pessoal, né? Alguns dizem que isso seria um discurso mais à esquerda. O que que tu acha da questão da China tá se aproximando cada vez mais do Brasil e tu acha que talvez ela não tenha a mesma intenção dos Estados Unidos aqui no Brasil ou tu acha que não, que é diferente em relação à China? Quando você fala, ou quando nós falamos a China, nós estamos falando de uma nação, vamos dizer, constituída, né? Que é o país China. Só que hoje a configuração mundial ela não passa mais pelos líderes dos países, elas passam pelos donos dos países, as grandes empresas e as famílias tradicionais que comandam.
Então, quando você ouve falar que a China está tomando o Brasil, vai lá para ver os chineses como estão sendo escravizados, pobres e em dificuldade. Não é a China. Na verdade, são grupos que estão na China ou são da China, né? Mas são grupos restritos. Esses grupos, eles chegaram no Brasil e o Brasil tem aberto também, não só para americanos, mas para quem mais queira explorar a gente, tem aberto todas as portas. Nós vimos financiamentos do BNDES para compras de antigas estatais, que eram feitas com dinheiro público e mantidas com dinheiro público e arrecadavam dinheiro público, entregue com dinheiro do BNDES para próprias empresas chinesas. Então, quando você observa isso, na minha visão pessoal, não é uma questão de um país se aproveitar do Brasil ou outro não se aproveitar. Para mim é um grupo. Esse grupo, para mim, não tem nação específica. Estão lá na China, estão na Arábia, estão aqui nos Estados Unidos, estão na Europa, mas são pessoas, entende como eu vejo? Eu não vejo nações, vejo pessoas por detrás de algumas nações ou não, comandando nações ou não, mas pessoas com interesses globalistas. Seria uma elite internacional. É a elite global que eu falo. Tá. Seria a elite global. Entende? O que eu vejo, na verdade, é que não há interesses maiores do que o interesse de reduzir a população, de acusar a gente de ser quem está acabando com o planeta. Eu vejo que esse interesse está na cabeça de quem comanda o Irã, está na cabeça de quem comanda o Iêmen, na cabeça de quem comanda os Estados Unidos, na cabeça de quem comanda a Coreia do Norte, na cabeça de quem comanda a China. Hoje, quando você vê jornais e traduz no Google Tradutor para a tua língua, para o português, você vê que nisso, que é o principal que a agenda deles, todos concordam. Eles brigam de um patamar para baixo, mas dali para cima eles nem tocam. E outra coisa interessante é que quando fala em guerra, nenhum filho deles vão para a guerra. Os filhos deles só morrem se morrer o chefe, como pegaram os filhos do Bin Laden, pai do Bin Laden, e massacraram todo mundo no mundo todo para onde eles fugiram, né? Então, aí sim, do Gaddafi ou do Bin Laden, acho que foi do Gaddafi, se eu não me engano. Agora, num caso natural ou normal, os filhos do Putin, os filhos parentes lá do Netanyahu, seja quem for, esses caras não são atingidos. Só são atingidos os filhos do cara comum da sociedade. Então, para eles fazer guerra ou não fazer guerra, não atinge eles. Por isso é que eles não se preocupam com guerra. Agora, insisto em dizer, quem está assistindo o programa aqui e quiser dar uma pesquisada depois, pode dar uma olhada nos jornais de fora, nos jornais da Ásia Menor, os jornais do Oriente Médio, na mídia, né, através da internet, na mídia noticiosa, e vai perceber que realmente os temas do andar superior, eles são totalmente alinhados. Concordam, são alinhados. Rubens, voltando então um pouco para essas questões mais do teu canal, tá. Qual é a tua visão hoje, né? Porque tu teve um motivo para começar e tem um motivo para continuar o canal. Qual é o teu objetivo hoje com o canal Verdade Oculta? E me imposta essa obrigação. Ai de mim se não falar, comunicar, cara. O comunicador, ele não é... Aliás, eu não sei se são todos profissionais, sabe? Mas se você vê a história dos comunicadores, você vê eles morrendo trabalhando. Para pensar num comunicador que falou assim, a partir de hoje eu não falo mais no microfone, eu deixo isso para lá e vou fazer outra coisa. Isso é verdade. Não existe esse comunicador. Então, o comunicador, por essência, ele vai viver a vida toda, inclusive enquanto tiver voz e garganta, ele vai fazer a comunicação dele. E é o caso nosso, a gente não consegue parar. Mesmo que dê um tempo e fale, agora eu vou cuidar da roça, vou cuidar do negócio do outro, mas quando se vê, está totalmente integralizado de novo. Pior que... não consegue. Eu nunca parei. O pior é que tu me desanima um pouco falando isso, Rubens, porque eu já pensei algumas vezes em parar e não consigo. Não consegue, não. Porque pode continuar. A consciência obriga. Não, e aí... é o que eu falei, é imposta essa obrigação. A gente mesmo impõe, nós nos impomos essa obrigação. Né? Aqui, parafraseando Paulo. Então, não tem como ficar longe. A gente não consegue isso. É isso e aeromodelismo. Vou te falar duas coisas que eu nunca consegui me libertar, nem quero. É comunicação e aeromodelismo, que é você fazer aviãozinho de isopor, voar com aviãozinho e ficar controlando ele. Na crise energética e alimentar global também seria uma consequência. O Brasil é um grande produtor de petróleo, mas ele não tem refinarias que chegam para produzir o combustível que nós precisamos. Muito do nosso combustível vem de fora. E como é que esse combustível chegaria aqui se as rotas fossem interrompidas? Vocês lembram o que aconteceu durante a pandemia?
Imagine uma guerra mundial, seria muito pior. E uma crise alimentar global seria uma consequência também, porque da mesma maneira como nós precisamos de muita coisa que vem de fora, muitos dependem do nosso alimento. Nós produzimos 1/4 do alimento do mundo, quer dizer, aproximadamente 2 bilhões de pessoas comem do que o Brasil planta. E nós somos só 200 milhões, ou seja, nós comemos 10% daquilo que nós produzimos. 90% sustenta o resto do mundo. Existem os principais compradores, né? A China é a principal, mas outros mercados dependem. Então haveria fome no mundo inteiro. Esses são os 4 cavaleiros do Apocalipse. A guerra trará fome, evidentemente, em muitos lugares, não em todos. E no Brasil a produção iria cair porque se nós não recebermos adubo, nós não conseguimos produzir tanto quanto produzimos. Alguns dizem que cairia para menos da metade a capacidade produtiva.